Bom, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós agradecemos a presença de todos e pedimos novamente perdão pelo contratempo. Agora sim, teremos a honra de ter o professor Marcelo Victor Pires de Souza conosco hoje. Agradecemos muito em nome da Universidade Federal do Espírito Santo. Temos aqui hoje professores que estão também abrilhantando aqui o evento, professor Alexandre e professora Sônia. Então, falando um pouco do currículo, né, do Dr. Marcelo, ele possui graduação em Física na Universidade Federal do Ceará, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e o doutorado também em Física pela USP, com foco em Medicina e Neurofísica. E é pesquisador visitante em Harvard. Dr. Marcelo, ele ainda tem experiência na área de Biofísica, com ênfase em Radiologia e Fotobiologia, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Fotomedicina, interação laser-tecido biológico, laser de baixa intensidade e fotoneuromodulação. E hoje ele vai palestrar para a gente sobre biologia quântica, desvendando os mistérios da vida na escala atômica, que é um tema muito importante, muito interessante. Então, novamente, agradeço muito pela oportunidade, professor Marcelo, que os nossos alunos possam aproveitar essa excelente oportunidade. Eu quem agradeço pela oportunidade, é realmente muito interessante. A gente já, ao longo do ano, já veio conversando com o time aí da Universidade Federal do Espírito Santo, e é sempre muito bom dialogar com vocês, e estamos cada vez mais próximos nessa parceria, né? Então, as boas oportunidades aí que virão, a gente tinha que compartilhar primeiro aqui com os nossos colegas da Federal do Espírito Santo. Antes da gente entrar realmente na biologia quântica, eu queria só explicar um pouco sobre o que é a Ciência Pioneira, né, que é uma iniciativa do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, e tem um propósito de apoiar a formação, o desenvolvimento e a atração de talentos da ciência no Brasil, fomentando programas com potencial transformador para a ciência e a sociedade. Então, assim, serão 500 milhões de reais investidos em ciência ao longo dos próximos 10 anos. Então, a Ciência Pioneira já é um grande player na ciência brasileira e provavelmente se tornará o maior centro financiador privado de ciência de ponta no Brasil, o que envolve física, química, biologia, ciências fundamentais aplicadas à saúde. E dentro desse contexto a gente tem a biologia quântica, né? E então eu convido aqui para que vocês sigam as redes sociais da Ciência Pioneira e também visitem o site. E hoje eu vou falar um pouco sobre biologia quântica e sobre a escola de biologia quântica que a Ciência Pioneira está organizando, que é uma escola única no mundo, né? Então vai ser a primeira desse tipo sendo realizada no mundo e sendo realizada aqui no Brasil. Bom, mas o que é a biologia quântica? De um modo muito geral, é uma nova forma da gente entender os seres vivos. Sendo que agora, observando desde o nível atômico e molecular, de como os seres vivos funcionam e como esse mundo, né, subatômico, que é governado pela mecânica quântica, como isso afeta os sistemas biológicos e geram fenômenos que levam vantagens evolutivas para esses animais e plantas. Então, não é simplesmente o que acontece do ponto de vista de interação de átomos e moléculas, mas sim como essas interações do nível molecular geram efeitos no organismo todo e até mesmo efeitos ecológicos, né, nos ecossistemas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, esses novos graus de liberdade que a mecânica quântica gera, como os organismos se aproveitam disso, se beneficiam disso, né? Então, essa é a definição que a professora Clarice Aiello, que é uma dos grandes nomes da biologia quântica do mundo e é nossa parceira de biologia quântica aqui da Ciência Pioneira. Bom, dentre os vários temas que a biologia quântica estuda, talvez os que são mais estudados é justamente magnetorrecepção em vertebrados, que é um sexto sentido, né? Como algumas aves migratórias, por exemplo, se orientam utilizando a orientação do campo magnético da Terra, efeitos de luz nos sistemas biológicos
desde fotobiologia da fotossíntese, até mesmo efeitos biológicos em seres humanos, utilizados para fins terapêuticos, e também efeitos de campos magnéticos de pouca intensidade nas células, e também são, a gente vai ver aqui que são fenômenos inerentes à vida. Então, tem o campo magnético da Terra influencia muito os seres vivos aqui na Terra. Então, teríamos muitas dificuldades em colonizar outros planetas, porque o campo magnético também seria diferente, né? Além de como emaranhamento, tunelamento, reações de spin, que são reações intrinsecamente de mecânica quântica, como eles afetam os sistemas biológicos, e até mesmo as reações enzimáticas, que são extremamente importantes para a vida, que só podem ser, que da forma mais contemporânea, são explicadas a partir da mecânica quântica também. E outros temas que são ainda mais novos dentro da biologia quântica, que é uma área bastante nova, que é justamente o estudo da origem da vida, da consciência e da biomimética, mas agora utilizando a mecânica quântica para isso. E então, por exemplo, a magnetorrecepção em vertebrados. Esse animalzinho aqui é o pisco do peito ruivo. E essa é uma ave migratória que ele sai do norte da Europa até o norte da África. E durante décadas ele foi estudado e ninguém conseguia explicar como ele conseguia se orientar tão bem, de forma tão precisa. Então, estudaram o cérebro dele, nunca descobriram nenhum material magnético no cérebro dele. Na verdade, o que as pesquisas indicavam era que ele nem sequer sentia a intensidade do campo, mas sim a orientação do campo. Então, era como se houvesse uma bússola magnética, mas uma bússola de orientação dentro desse animal, mas ninguém sabia como nem onde. Então, estudos mais recentes mostraram que ele tem uma molécula, né, na retina, na parte de trás do olho, que é o criptocromo, e que essa molécula, ela detecta o campo magnético e com uma reação com um fóton, ela passa a fazer uma reação de pares, e essa reação de pares é o que determina a intensidade do campo magnético, a detecção do campo magnético. E então esse animalzinho consegue se orientar a partir do campo magnético da Terra e ele migra. Então isso aqui é muito interessante, acabou que esse animal se tornou o símbolo da biologia quântica, justamente porque é um fenômeno intrinsecamente quântico, que é esse fenômeno de uma reação de pares, de um par radical, mas que ele gera um efeito a nível ecológico, porque a migração desse animal não afeta apenas a vida dele, mas até mesmo as cadeias alimentares dos locais de onde ele está e onde ele migra. Então, é uma reação a nível atômico, mas que gera um efeito ecológico. E um outro efeito quântico bem conhecido são os efeitos quânticos nos sentidos, como, por exemplo, a visão, que precisa da absorção de um fóton, e de um fóton único para acontecer. E também, um que é muito interessante também, é o próprio olfato. E esse caso é interessante porque estudos foram feitos em vários animais, como, por exemplo, a Drosophila melanogaster, né, que é a mosca da fruta, mas também foram feitos em seres humanos, o que é muito interessante, porque o que o ser humano conseguia falar era bem interessante aqui. Então, o que acontecia era o seguinte: historicamente, a gente sabe que o ser humano consegue sentir 10 mil cheiros diferentes, mas a gente só tinha 300 tipos de receptores do olfato. E então, a gente se imaginava que era uma espécie de chave fechadura, no qual, quando isso acontecia, conseguia sentir um cheiro, mas isso não explicaria o fato de conseguir 10 mil cheiros diferentes com apenas 300 encaixes, digamos assim. E ao longo dos anos foi sendo estudado e chegou a uma conclusão que é o seguinte: os modos de vibração dessas moléculas importam para determinar o olfato. Mas como isso seria possível, assim, sabe? Não tem um detector Raman no nosso nariz. E a explicação veio alguns anos depois, justamente por esse fenômeno de mecânica quântica. Há sim um efeito chave fechadura, então a gente tem aqui o receptor olfatório,
E entre um lado e outro, digamos assim, do receptor olfatório, essas moléculas, ou parte da molécula, se depositava. E conforme essa molécula vibra, os diferentes níveis de vibração permitem com que haja a transferência de um elétron de um lado, digamos assim, por tunelamento para o outro. Mas esse tunelamento quântico, que é um fenômeno puramente quântico, que é quando uma partícula consegue atravessar uma barreira de potencial, ele só acontece quando a molécula vibra da forma exata. E isso foi descoberto de uma forma muito interessante. Pegaram algumas moléculas com cheiros bem característicos e trocaram o hidrogênio por um deutério, que é igual ao hidrogênio quimicamente, sendo que no núcleo dele, ao invés de ter só um próton, tem um próton e um nêutron, o que faz com que ele fique mais pesado e a frequência de vibração muda. Então, mas quimicamente é exatamente igual. Então, se fosse só a chave e fechadura, o cheiro deveria ser o mesmo. Mas o que se observou é que o cheiro era diferente, justamente porque essa frequência de vibração quântica, né, esse batimento quântico alterava. Então, isso alterava o cheiro também. Então, algo que tinha um odor muito gostoso com hidrogênio, quando se colocava um deutério no lugar do hidrogênio, por exemplo, tinha um cheiro horrível, sabe? E as moscas também é a mesma coisa, elas iam para um local sempre, mas quando colocou a mesma molécula, a mesma substância química, mas com deutério, isso fez com que as moscas se orientassem para o outro lado. Então, é um fenômeno bem interessante. Além da fotossíntese, né, que eu vou aqui avançar um pouco para a gente chegar nesse local aqui, que é exatamente o local molecular onde acontece a recepção da luz, né, esses verdinhos aqui são antenas, digamos assim, onde a luz é captada, o fóton é absorvido. E algo muito interessante acontece, a formação de uma excitação, um exciton, que é basicamente um para-elétron buraco, e esse exton ele tem que viajar até aqui esses centros de reação, onde há a separação, novamente, do elétron, né? E esse elétron, ele passa a ser energia bioquímica. Então, nesses verdinhos aqui, são várias antenas, mas a conversão de energia do exciton para a energia química da célula, da planta, só acontece nesse centro de reação. Se por um acaso esse exciton ele fosse viajar como uma partícula, pouquíssimo dele ele decairia muito rápido e pouquíssimo dele chegaria aqui no centro de reação, só cerca de 10, 20%. Mas não é o que se observa. A gente vê uma eficácia, uma eficiência, na verdade, de cerca de 99% desse transporte de onde ele é absorvido até o centro de reação. Isso acontece, foi descoberto recentemente, porque ele não viaja como uma partícula, mas sim como uma onda, o que é algo que, para o nosso mundo macroscópico, uma partícula funcionar como onda simplesmente não acontece, mas que no mundo microscópico da escala quântica é um fenômeno basilar. Então, esse exo se transporta como uma onda e sai lá da antena e chega até o centro de reação. Esses efeitos de luz também acontecem nos organismos dos animais e são utilizados até para terapia, como terapia fotodinâmica, e no que eu estudo, que é a terapia de fotobiomodulação, que eu mais estudo, né? Que se usa luz vermelha e infravermelha para estimular reações no citocromo C oxidase da mitocôndria, que levam a uma maior produção de ATP, ou então levam a uma alteração no funcionamento dos canais iônicos. Isso tudo gera proliferação, migração e diferenciação celular. E, então, é muito útil para induzir a liberação de remédios endógenos, como analgésicos, anti-inflamatórios e fatores de crescimento para cicatrização. Então, tudo isso é estimulado por luz, né? E tudo, como a luz é propaga, então, cada vez mais, para se entender o que está acontecendo a nível molecular, é preciso estudar a mecânica quântica. Similarmente para campos magnéticos, que são utilizados hoje para terapia e para diagnóstico na medicina. E agora, nessa segunda parte, eu quero falar para vocês sobre a escola de biologia quântica que nós estamos organizando, né, que vai acontecer em Paraty, Rio de Janeiro, de 11 a 15 de agosto de 2015. E então já fica aqui o convite para vocês, e como vocês vão ver, essa escola foi
muito bem pensada, carinhosamente pensada, para que os estudantes possam se aprofundar no mundo da biologia quântica. Então, o motivo por que devem participar é justamente porque hoje ainda não há um país, um lugar, uma universidade que seja o grande centro da biologia quântica no mundo e que não pode ser alcançado. Então, essa onda ainda está se formando e o Brasil tem a oportunidade de se tornar um grande player. Então, nós temos bons cientistas na área, nós temos condições e temos aqui a ciência pioneira investindo pesado para fazer com que isso aconteça, para promover a biologia quântica. Então, além dessa questão de promover essa comunidade de pesquisadores, estudantes, também promover esse engajamento, esse envolvimento. E o foco vai ser na metodologia de forma muito rigorosa, tanto do ponto de vista teórico quanto experimental e simulação computacional. Então, e também há uma outra visão aqui, que é de aprimorar habilidades avançadas. Então, mas eu nunca estudei biologia quântica, eu nem sei o que é biologia quântica. Não tem problema. Se você estuda física, química, biologia, medicina, ciências da saúde, computação, matemática, a biologia quântica é tão ampla e tão interdisciplinar que várias as suas habilidades poderão ser muito bem usadas e aprimoradas para que você passe a trabalhar na biologia quântica também. Então, com esse propósito que a gente montou a escola, né? Então, nós temos aqui um objetivo de despertar e fomentar e ajudar toda uma nova geração de pesquisadores que se tornarão líderes na biologia quântica a nível mundial. Então, é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que só aparece uma vez na vida. E até o formato da escola, ele é pensado disso de forma muito intuitiva, porque eles serão 5 dias, 5 cursos, cada um de 4 horas, né? Então, e terão também mais palestras internacionais, seminários internacionais de 2 horas, pôster, coquetel para integração, um passeio de barco bem legal para a gente interagir bem. Ou seja, tem as horas dentro de sala de aula, mas também tem muitas horas livres para justamente que os professores e pesquisadores do Brasil e do mundo todo que virão possam se encontrar e conversar com os estudantes e promover intercâmbio, fazer com que esse estudante consiga ir para um laboratório internacional, fazer com que os professores aqui brasileiros consigam gerar parcerias. Então, tem muito tempo livre, muito tempo destinado para gerar essas conversas, né? Isso é extremamente importante. A minha própria ida para Harvard foi algo que mudou minha vida, foi num curso como esse, numa escola como esse, onde eu tive a oportunidade de conhecer um orientador de lá. Então, nós teremos, além dos professores que são brasileiros, vão falar em português, né, ao longo dos cursos, esses seminários internacionais que serão em inglês e tem a oportunidade das pessoas gerarem essas oportunidades internacionais. Então, assim, a gente tem dentre os cursos, né, Desvendando a Biologia Quântica, que vai ser dado pela própria Clarice Aiello, da UCLA, do Clássico ao Quântico, que é justamente pegando, digamos assim, a física quântica, para quem nunca estudou física quântica, mas consiga entender, consiga participar, e também Explorando a Vida, no qual a gente vai falar de biologia celular e molecular, pensando aí no pessoal que não é de biológicas, justamente para que consiga também ter o mesmo capacidade de conversar sobre os temas, e também os sensores quânticos e simulações computacionais. Então, vai ser muito interessante esses cursos e bastante aprofundado, e ao mesmo tempo, como eu disse, com bastante tempo livre para conversar com os professores. Então, alguns professores, todos os professores aqui de renome nacional e internacional, e também para os seminários internacionais, a gente vai ter, além da Clarice Aiello, né, o Peter Hoare, que é um dos papas do estudo da magnetorecepção, e a Fabrícia Ambrosio, da Harvard Medical School, que estuda os efeitos dos campos magnéticos em culturas de célula e está descobrindo muita coisa interessante aqui no processo de cicatrização, intermediado por campos magnéticos, por luz. E o evento vai acontecer concomitante com o workshop de informação quântica. E então vai ter uma interação muito boa também com esse
com esses professores que estarão no workshop. Então, vai ser um outro ponto extremamente positivo, né, que vai estar todo mundo junto lá em Paraty. Então, aqui é a equipe que está organizando, né, além de mim, temos o Matheus e o Pedro, que estão fazendo doutorado na área, tem a Rosiane, que é quem cuida da comunicação, da comunidade, e aqui eu faço questão de deixar meu celular, fiquem à vontade para anotar, entrar em contato direto comigo, eu sou super acessível, e para mim eu estou vendo essa escola como um projeto de vida, porque era o que eu gostaria de ter tido há uns 10, 15 anos, ter essa oportunidade de participar de uma escola como essa, que vai ser uma escola que vai realmente catapultar os estudantes para, como eu disse, mesmo que não tenham nenhum conhecimento em biologia quântica, já falar diretamente com os principais líderes da área e pensar no longo prazo, gerar projetos de longo prazo para os doutorados, pós-doutorados, para professores em início de carreira, para os próprios professores já experientes trocarem com as pessoas, os professores que estão lá, pesquisadores. Então, de coisas legais, vai ter transporte saindo do Rio e de São Paulo, e se a gente tiver um número grande de pessoas aí do Espírito Santo, a gente pode sim fazer um esforço para ter uma comitiva saindo aí do Espírito Santo para Paraty, e também a hospedagem no evento vai ser coberta pela organização. A taxa de inscrição é puramente simbólica, vai ser R$400, e isso é 1/10 do valor que é investido, e ainda assim vai ser investido para fins de uma ajuda beneficente lá para Paraty, para uma organização de Paraty. E se por um acaso a pessoa realmente não tiver condições de arcar, mesmo com esse valor, pode entrar em contato que a gente tenta avaliar e fazer outras formas de que isso possa acontecer. Mas o mais importante é que os estudantes que verdadeiramente estejam interessados, a gente vai fazer de tudo para que a participação deles possa acontecer. E, como eu disse, é uma oportunidade que aparece uma vez na vida. Aqui está o QR Code que leva para a página da escola, e, por favor, escaneiem e façam a sua pré-inscrição. É muito importante fazer o quanto antes, que quanto antes essas pré-inscrições forem feitas, ajuda a dimensionar e gerar o evento ainda melhor para os que já estão inscritos, né? E ajuda a garantir as vagas. Bom, gente, isso aqui era o que eu tinha para falar, e fico aqui aberto para ir respondendo as perguntas de vocês. Excelente, professor Marcelo. A gente sabe que vai ser uma oportunidade única, né? Matheus já está inscrito, né, Matheus? Matheus é nosso fomentador, né? A pessoa que ajuda a gente aqui em tudo. E acho que a biologia quântica, como você mesmo falou, né, professor Marcelo, é uma onda, né, que está cada vez crescendo mais. Então, acho que quem tem interesse, né, de participar, e um evento como esse, a gente também vai poder montar as equipes, né, Marcelo, para poder escrever projetos de pesquisa, para poder pleitear fomento. Eu acho que é um momento, assim, muito importante de integração, e acho que a UFES, ela tem que estar junto, né, nessa iniciativa, né, já estamos aqui ajudando, né, nessa questão da divulgação, mas eu acho que é muito importante isso mesmo, a gente entender que é uma área cada vez mais crescente, e que realmente a gente tem que ter várias pessoas, né, com conhecimentos diferentes, pensando juntos, né? Então, a gente hoje aqui tem diversos alunos de vários cursos diferentes que estão com a gente na Liga também, e também outros alunos que tiveram interesse. Então, acho que é um momento único, né? E gostaria de abrir, então, para fazer as perguntas, né? E gostaria de fazer perguntas e fazer um lembrete que a gente está passando nossa lista de presenças, quem puder registrar, né, no documento do Forms. Quem teria, então, dúvidas? Eu teria uma pergunta, então, para fazer, né, Marcelo? Acho que para poder até mostrar para todos aqui, o que você vislumbra na área da medicina, em geral, que a biologia quântica ela vai contribuir? Tá, eu acho
dois que são duas coisas que já estão acontecendo, né, que são a utilização de luz para tratamentos e a utilização de campos magnéticos, tanto para tratamento quanto para diagnóstico. Aí, para ir um pouco mais fundo, né, a utilização de luz tem, por exemplo, a fotobiomodulação, que é o emprego da luz para que consiga ter efeitos como analgésico, anti-inflamatório, regenerativo. É justamente o que eu fiz meu doutorado e onde tem a minha pesquisa na Harvard Medical School, e também eu fundei a empresa Bright Photomedicine, que desenvolve esse tipo de pesquisa. A utilização de campos magnéticos tem resultados extremamente interessantes. E na ausência de campos magnéticos, as células não se orientam muito bem para fazer cicatrização. Então, por exemplo, supondo que vamos colonizar Marte, sem um campo magnético, as células não saberiam direitinho para onde seguir. E aí, obviamente, se esse campo magnético da Terra importa, há também a expectativa de que, alterando esse campo magnético fraco, a gente consiga acelerar o processo de cicatrização também. Ou seja, alguns campos magnéticos podem ser úteis para a regeneração de tecido. E tem outros aspectos interessantes, aí já indo para um outro lado, que, digamos assim, são de tecnologias quânticas aplicadas à biomedicina. Então, hoje existem sensores quânticos que conseguem sentir campos magnéticos com uma precisão milhares de vezes maiores do que os sensores que não são quânticos. E isso faz com que possamos criar, por exemplo, magnetoencefalograma, né, no lugar de eletroencefalograma, sendo que com uma precisão extremamente maior e com capacidade de detecção de alterações muito mais sensíveis. Tem o desenvolvimento de, por exemplo, nanoscópios, que podem ser utilizados para ver a retina e achar placas amiloides na retina anos antes dessas placas amiloides chegarem no cérebro, e essas placas são correlacionadas com a doença de Alzheimer. Então, em tese, poderia desenvolver diagnósticos para Alzheimer com anos e anos de antecedência, a pessoa se preparar melhor. Além do que eu falei de biomimética, né, que é imitar a vida. Então, esse imitar a vida, a gente pode, por exemplo, imitar a fotossíntese para que consigamos ter células fotovoltaicas muito mais eficientes. Então, isso aqui é, pessoal, uma pincelada por alto no poder do que a gente está falando. Mas, de um modo geral, imaginem que, ao se entender exatamente como as moléculas se fazem e se desfazem, poderemos ter fármacos muito melhores e muito mais precisos, com muito menos efeitos colaterais. Desenvolvimento de fármaco no computador, e depois você vai lá e tenta desenvolver a molécula na vida real, digamos assim, consequentemente, poderíamos desenvolver moléculas que nem sequer são imagináveis hoje. Então, é uma gama muito grande do que pode ser feito. Então, é uma mega revolução que, como tu disseste, é uma onda que está se formando agora, ninguém domina, não é uma coisa que a gente não vai conseguir correr atrás, pelo contrário, a gente tem a oportunidade de sermos os criadores da onda. Perfeito, maravilha, professor Marcelo. Na ordem, a gente tem o professor Alexandre, que quer fazer suas considerações, depois o Matheus. Você, Alexandre. E Marcelo, tudo bom? Marcelo, eu queria que você comentasse um pouco. Eu sou professor de Bioquímica e Biofísica do curso de Medicina. E aqui, comigo, no curso de Medicina, já deve ter 16 anos, a gente introduziu biofísica no curso de medicina, biofísica real, não a biofísica circulatória, cardiovascular, a biofísica mecânica, né? Então, no curso de medicina, eu tenho alunos meus que estão aqui, a gente faz uma introdução à mecânica quântica, onde a gente sai desde o conhecimento do átomo grego antigo até chegar ao modelo quântico, e aí passa por toda a história da quântica. Nós somos dos poucos cursos que fazem isso na área de saúde, onde a gente poderia estar aplicando deveras inúmeras vezes. Maravilhoso. No curso de Física e de Química, a gente faz muito isso no curso de Física e Química, mas o curso das áreas biomédicas, ele tem pouquíssima introdução a uma ciência que já é antiga, que terminou, a gente discute a primeira onda até 1930. As pessoas têm pouquíssimo conhecimento. Às vezes, quando a gente introduziu isso há 10 anos atrás, eu fico assustado ao conversar, é uma conversa que a gente bate papo com os alunos,
Como que pode se passar tanto tempo e esse conhecimento ainda precisar ser colocado de uma maneira que as pessoas não têm noção como acontece? Não, é perfeito. Quando eu saí do Ceará para São Paulo, eu fui extremamente influenciado por um livro chamado Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, da Emiko Okuno. A Emiko é minha avó intelectual, ela é orientadora da minha orientadora. E então eu fui para São Paulo porque eu liguei para ela e disse, pô, eu quero estudar com vocês. Então eu escolhi primeiro as orientadoras e depois o que é que eu iria fazer da vida, assim. Justamente influenciado pelo livro dela. E não tem uma página de mecânica quântica, porque quando a Emiko escreveu o livro há 40 anos, óbvio, a mecânica quântica já tinha 60 na segunda fase para frente já. Exato, já tinha 80 anos, 60, 80 anos de vida, depende de onde você considera o começo. Mas não tinha ideia de quão importante ela era para os organismos vivos. Então, mas ao longo, principalmente dos últimos 10 anos, as descobertas apontam que simplesmente não é possível entender a vida sem entender mecânica quântica. Então, saiu de uma coisa... pode ser que tenha um efeito para... Não, esse efeito está na raiz da vida. Se não tiver efeito quântico, não tem origem da vida. Se não tiver efeito quântico, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem vida nesse planeta, cara. Então... Mas sabe o que é engraçado? Você pega, por exemplo, eu uso aqui, eu desenvolvo um material, que são livros de física, a gente pega o livro de física, mas quando você vai por exemplo, na bioquímica da medicina e biofísica, você vai na bioquímica ainda... O livro de bioquímica continua ensinando fotossíntese, continua ensinando os sensores da maneira antiga, chave e fechadura. Da chave e fechadura não, o encaixe induzido. A melhor maneira de explicar para um aluno que ainda existe um livro de bioquímica é o encaixe induzido, que não é a verdade. Não é assim que acontece, o fundamento, a base. Eu sinto muita dificuldade disso, a gente conversa muito na Sociedade Brasileira de Física, né? A SBBF também de Biofísica, mas introduzir isso, por exemplo, hoje o único curso que faz isso aqui no CCS é a medicina, onde eu tenho 11 horas de carga horária, eu consigo fazer a introdução de uma física moderna para eles, quando a gente chega a estudar ressonância, tomografia, eles têm noção do que está acontecendo. Eles têm noção. Então, assim, eu vejo uma dificuldade, eu acho que, mais do que isso, eu acho que as pessoas têm que tentar, a Sociedade Brasileira de Física, tentar interagir com os cursos que são da área médica. Porque é muito difícil isso. Muito difícil. Essa interação ela é difícil e ela é necessária. Porque não adianta um aluno em 2024 começar a ler um livro de bioquímica e o que está ali ainda não é verdade, não é o básico daquilo ali. Exatamente. Não, e é interessante isso, indo para o aspecto epistemológico e de ensino de ciências. Eu tive uma conversa maravilhosa com professores que ensinam mecânica quântica e eles estavam colocando da seguinte forma, que quando se estudava e se ensinava mecânica quântica, se ensinava de uma forma, digamos assim, o limite da mecânica clássica é aqui e agora você é obrigado a passar para o mundo quântico. E que não é a forma mais adequada, porque a natureza ela é quântica e não tem motivo nenhum para você ensinar, digamos assim, o errado, o limitado e depois o que acontece de verdade. E é um análogo exatamente do que você está dizendo. Assim, algumas pessoas podem partir do princípio de que é mais fácil ensinar isso aqui que a gente sabe que está errado e depois diz, então, aquilo que eu te falei não é bem assim. Mas não existe mais essa necessidade de ensinar o errado para depois dizer, olha, o mundo é um pouco mais complicado. Não, você pode dizer, dizer o que é. Então, assim, tem ferramentas de ensino, ferramentas metodológicas, e é interessante porque essa escola que a gente está montando é justamente para isso. Então, assim, a gente pensou nos estudantes de doutorado, mas a gente tem visto muita pré-inscrição de professores também. Então, é uma coisa que também fica aqui Eu acho que a ideia é bem legal, porque, como diria o Feynman, né, não é quem pensa que entende, não entende nada, mas não é bem assim. Na verdade, você precisa de um conhecimento, precisa de uma habilidade, né? Eu falo que para ensinar mecânica clássica é mais fácil, o aluno vê isso no segundo grau o tempo todo. Ensinar mecânica quântica tem que ter habilidade, não é porque, a primeiro momento, as pessoas pensam que é matemática pura. É lógico que eu preciso da matemática, mas o conhecimento teórico, ele é muito bonito, ele ajuda muito a resolver, e quando chega a matemática, se o aluno tem habilidade ou não, mas a gente procura não colocar a matemática primeiro, sabe? Costuma buscar a beleza de experimento, né? E outra, e para nós que fazemos pesquisa em áreas interdisciplinares, tem que lembrar sempre disso.
cara, você precisa entender o suficiente para conversar com o seu colega físico. A matemática, ele vai a fundo, e a coisa é tão integrada, porque hoje a gente tem o pessoal da medicina, das biomédicas, das fundamentais para a saúde, que trabalha com físico, que trabalha com o cientista da computação, que vai fazer o software que vai simular. Sim. Porque muitas vezes um software que simula esse tipo de coisa é muito complicado para o físico desenvolver sozinho. Então, você vê que é um interdisciplinar mesmo. Você tem aí, no mínimo, 3 grupos de pessoas trabalhando juntos. Então, legal. Por isso que você vê assim, o número de pessoas no artigo vai aumentando, vai tomando volume, porque muitas vezes é o seguinte, para você fazer uma pesquisa realmente interdisciplinar, você precisa de vários olhares, você precisa de muita gente dando sua contribuição. Débora, Matheus, me deram a honra de participar de um artigo junto com eles, e que tínhamos mais de 20 autores, né? E cada um põe ali o seu pouquinho, e o artigo ficou lindo depois, né? Ficou muito bom. Então... Sim, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que realmente tem que... Não é uma coisa fácil, né? Eu já tenho 10 anos que eu trabalho com isso aqui, a gente permanece dentro da medicina, fazendo com que a física esteja presente real, na biofísica, né? E eu acho que é importante isso, ver que o mundo mudou bastante, né? E não é uma mudança, você falar assim, já tem muito tempo, né? Então essa coisa já deveria estar bem mais inserida, né, no sistema educacional. Mas isso aí, parabéns pela iniciativa. Maravilha. E não, e na escola a gente pode estar junto até para montar material e pedir fomento para que, ó, a gente precisa fazer um livro de física quântica para médicos. Putz, a gente precisa de um fomento assim assado para que a gente consiga se debruçar e pesquisar e escrever. Para quem tem interesse, tem um professor no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Natan. O professor Natan faz muito para isso. Ele pega bastante coisas da mecânica quântica que, teoricamente, seriam muito complicadas. Existem livros feitos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que são disponibilizados gratuitamente para professores, principalmente, para adequar a conversa com os alunos de graduação até de doutorado. Mas é isso. Parabéns aí pela iniciativa, Débora e Marcelo. A gente tem que começar a conversar, né, professor Alexandre, e trazer essas demandas, porque realmente, assim, é o que você falou, a gente não pode, na área médica, não ter esses conhecimentos bem consolidados, né, porque realmente os alunos não vão estar preparados para encarar o que vai vir depois da graduação, né, então a gente tem que ter essa preocupação também, né. O Matheus aqui fez uma pergunta, que a gente tem uma outra área, que é uma área que agradeço muito, professor Alexandre, pela presença, né, e pelos questionamentos. Muito obrigada. Passando aqui para a pergunta do Matheus, a gente também tem uma outra área nossa aqui, Marcelo, que a gente tem cada vez mais se dedicado, que é a astrobiologia, né? E aí o Matheus perguntou, Matheus Lopes, se teria alguma área de pesquisa que conheça que relaciona a biologia quântica com a astrobiologia. Sim, e é justamente essa questão, o que tem de mais direto, são 2 coisas. Que é o estudo desses efeitos de campo magnético, porque até bem pouco tempo atrás se achava que era algo secundário, assim, que, não, tem o campo magnético da Terra, mas ele é tão fraquinho, ele não deve fazer efeito nenhum nos seres vivos, assim. Quando muito, esses efeitos de localização em animais migratórios, né? Mas o que tem se observado nos últimos anos é que há um efeito do campo magnético na própria processo de regeneração celular, na própria questão de mobilidade celular. Então, é um efeito bastante pronunciado e que, ao simplesmente sair da Terra, você já ou não terá campos magnéticos, ou nos outros planetas há campos magnéticos diferentes. Então, como esses campos magnéticos influenciariam a vida que foi desenvolvida aqui no campo magnético da Terra, ou como seriam essas formas de vida desenvolvidas em outros campos magnéticos. Além disso, né, há também uma outra questão sobre a origem da vida, né, que é quais as condições para que a vida surja. E que isso é um tema forte em astrobiologia. E que, como eu disse, até bem pouco tempo atrás, não se imaginava, por exemplo, os efeitos de campo magnético, não se considerava, por exemplo, tunelamento quântico, e hoje a gente sabe que o tunelamento quântico é o que está por trás das reações enzimáticas. As reações enzimáticas são reações que, se não tivesse aquele enzima, a mesma reação demoraria 1 bilhão de anos para acontecer. Mas com a enzima acontece em segundos, né? Então,
e isso acontece em segundos porque a barreira de potencial é atravessada por tunelamento quântico, e o tunelamento quântico só pode ser explicado pela mecânica quântica. Então, assim, o tema, talvez, um dos temas mais fundamentais da astrobiologia, que é quais são as condições necessárias para que a vida se forme, ganha um contorno completamente novo, porque até então se imaginavam coisas relacionadas à eletricidade, magnetismo, física estatística, mas nada de quântica. E agora a gente sabe que a quântica está, principalmente quando você lida a nível molecular, de uma forma extremamente importante. Ou seja, é essencial, né, Marcelo? Com certeza. A Agatha está perguntando se você teria referências bibliográficas dessa parte de biologia quântica ou até artigos também sobre o assunto para disponibilizar. Eu até ia pedir para o Matheus fazer a gentileza de compartilhar com todo mundo aqui o link do nosso grupo de conversas de biologia quântica, porque lá a gente troca esses artigos e então quem quiser entrar já pode entrar nesse grupo que vai ter, como eu disse, bastante material, bastante coisa, e a pessoa pode perguntar, é interessantíssimo, porque faz uma pergunta direcionada, eu preciso de biologia quântica em tal coisa, sempre tem alguém, eu tenho esse artigo, então é bem legal. Uhum. Perfeito. A Yara pergunta aqui também sobre a parte do processo de fotossíntese. Ela pergunta, quando o fóton chega ao centro de reação, temos diferentes pigmentos, cores, na região central das antenas. Gostaria de saber se esses pigmentos mudam ao receberem o fóton ou se apenas temos vibrações, presença de interferência entre estes pigmentos. Pode repetir a pergunta, por favor? Vou ler aqui, ó. Ela está aqui no chat, ó. Quando o fóton chega ao centro de reação, temos diferentes pigmentos, cores, na região central das antenas. Gostaria de saber se esses pigmentos mudam ao receberem o fóton ou se apenas temos vibrações, presença de interferência entre estes pigmentos. Tá ótimo. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, na grande maioria das vezes, há um gap de energia, né? um buraco de energia, e os fótons só são absorvidos se tiver esses dois níveis de energia. Então, geralmente, o átomo, a molécula, fica sempre num nível mais fundamental, menos energético, e ao receber um fóton, esse elétron que está ligado ao átomo, à molécula, ele pula para um nível mais alto. Então, ele só absorve se tiver esse nível de energia, esse buraco, digamos assim. Então, não é que ele mude o formato, mas ele muda nesse sentido de ir para um estágio mais energético. Algumas moléculas mudam, inclusive, o formato, como é o caso, por exemplo, do retinol, que está na nossa retina. Quando ele recebe o fóton, ele passa de um estado cis para um estado trans, e essa mudança aqui continua quimicamente a mesma coisa, mas há uma mudança no formato da molécula. E há a liberação de energia elétrica, que é o que gera o estímulozinho para dar o potencial de ação que é gerado na retina e vai para o cérebro. A despolarização da célula é causada por vários desses retinóis sendo estimulados simultaneamente. Excelente. Realmente é um mundo novo, né, Marcelo? Que a gente, como o professor Alexandre falou, realmente a gente tem que começar a desvendar mais, né, essa importância da quântica em todos os processos, né? O professor Marcelo colocou ali o link do chat. E eu coloquei também a lista de presença, tá, pessoal? O pessoal da Liga, principalmente, a gente tem o pessoal da Liga Acadêmica Integrada de Genética e Genômica, que está com a gente aqui, Marcelo. Então, eles têm que também assinar a lista de presença. Então, temos também ali o grupo de Biologia Quântica, e fica o convite, né, Marcelo, para a escola, né, que vai ser muito agradável, muito importante, né? Na dúvida, faça uma pré-inscrição, entre em contato comigo, que a gente quer dar um jeito para que todo mundo que queira e mereça ir, a gente vai dar um jeito de ir. Vamos fazer acontecer. Mas, então, tá na dúvida, faz a pré-inscrição, a gente vai, como eu disse, é uma oportunidade única.
Então, acho que, gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, foi ótimo. E aí ficou gravado, né? E depois, quem não pôde estar presente, assiste a